noite, queridas irmãs. É um prazer estar com vocês. Eu estava olhando aqui a tela e acho que as irmãs que eu conheço, que vieram comigo, são pessoas de grande parte que eu conheço do acampamento aqui de Carangola. Na realidade, eu acho que dessa casa de oração aí da Vila Cristina, pessoalmente, eu não conheço ninguém. Mas eu sou a Ilza, eu moro em Carangola. Aqui tem 3 casas de oração, né? A do bairro Triângulo, a do bairro Santo Onofre e a do bairro Novos Tempos. É a mais nova, há 21 anos que ela foi construída. Era um campo de aviação, o local, e a prefeitura construiu casas populares e doou para famílias carentes. E os jovens da Casa de Oração aqui em Santo Onofre, onde eu reunia, começou a fazer visitas evangelísticas lá. E o nosso irmão Simon Quelch, da Inglaterra, veio morar aqui e se juntou à turma e, de repente, se viu a necessidade de construir uma casa de oração. Eu não fui para lá no princípio, mas já tem uns 19 anos ou 20 que nós estamos lá. Eu sou casada com o Dulcio, nós não temos filhos e estamos aqui na obra de Deus, fazendo aquilo que nos é possível. Quero agradecer às irmãs pela confiança, pelo privilégio de compartilhar a palavra de Deus, né? É um prazer estar aqui. É tão interessante essas coisas dos filhos de Deus, né? De repente a gente não conhece ninguém pessoalmente, tem a confiança de abrir a palavra de Deus. Por quê? Porque nós fomos remidas pelo mesmo sangue, nós cremos no mesmo Deus, nós temos a mesma esperança, nós vamos morar eternamente nos céus. E todas nós que estamos aqui, viemos para essa sala porque nós sabíamos que íamos ouvir alguma coisa da palavra de Deus. Vocês não vieram a esta sala porque queriam ouvir belos hinos ou porque queriam conhecer uma Ilza que vocês nunca viram e ouviram o que ela falar. Mas vocês vieram porque sabiam que algo da palavra de Deus ia acontecer aqui para alimentar a nossa alma, né? E isso é tão precioso. Nós estamos aqui em torno da palavra de Deus. E queremos dizer para as irmãs da nossa alegria, da nossa gratidão pelo privilégio e agradecer pela confiança também que nos deram de estar compartilhando a palavra de Deus. É um prazer para mim. Então, por que eu? Por acaso, essa pergunta já veio à sua mente ou você já fez ela alguma vez diante de algum desafio que você achava impossível de realizar? Por exemplo, um trabalho na igreja, uma palestra, um trabalho com crianças, uma classe de escola dominical, ou mesmo no seu trabalho, algum desafio que você achou grande demais para você? Por que eu? Talvez o personagem de quem nós vamos falar hoje tenha pensado ou mesmo perguntado a Deus: por que eu? Isso é demais para mim. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Todas as irmãs certamente já ouviram falar muitas coisas nesse trecho da palavra de Deus. Mas como a palavra de Deus é nova a cada dia, né, o Senhor sempre tem algo para nos ensinar, mesmo em algum trecho da palavra de Deus que nós ouvimos várias vezes por vários irmãos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9.
Eu estou usando a nova versão internacional. Se houver alguma palavrinha diferente aí, não se preocupem, porque o sentido é o mesmo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de nelas meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Temos aqui uma linda história contida na Bíblia de reconhecimento àquele que se dedica a Deus. Que linda é a história de Josué, com a sua obediência, com a sua atenção às coisas de Deus. Se eu voltar a página aí, em Deuteronômio 34, de 1 a 5, vai falar da morte de Moisés. Então, Deus chama Josué e lhe diz: agora você vai substituir Moisés. Ele está morto. Que choque que Josué deve ter levado, né? Que missão árdua para ele cumprir. E o Senhor continuou dizendo: Josué, eu preciso de um líder. O Jordão precisa ser atravessado. O povo precisa entrar na terra, como eu prometi lá aos seus antepassados. Ele vem a Josué com promessas que fez a Moisés. Lá em Deuteronômio 31, versículos 7 e 8, fala disso. Ele encoraja Josué no versículo 5 e mostra que força, presença, vitória seriam uma constante. Deus não o abandonaria. O versículo 5 diz assim: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Mas Deus não falou para ele que seria uma caminhada fácil.
mas prometeu a presença dele e a vitória em todo o tempo. Mas por que, Josué? Por quê? Ali, Deus podia ver obediência, fé, disposição em assumir. Se você virar a página de trás, no capítulo 34 e o versículo 9, você vai ler sobre Josué assim. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do Espírito Santo, do Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha impôs de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Foi por isso que o Senhor escolheu Josué. Lembram em Números capítulo 13, o versículo 16 e o versículo 30? Josué foi um dos espiões daqueles 12 que, junto com Caleb, estava encorajado a tomar posse da terra prometida. Lembra que todos os outros, além deles dois, estavam desanimados? Essa também pode ter sido uma razão de o Senhor Deus haver escolhido Josué para aquela grande missão. Ele tinha sido servo de Moisés por muito tempo. Eu creio que Josué tinha saído lá do Egito junto. E ele, como um desejoso de aprender das coisas de Deus, ele tenha se juntado bem de perto a Moisés. E quando Moisés recebia a palavra de Deus com tanta segurança, e Josué conhecia isso muito bem, que Moisés e Deus se fundiam na mente de Josué. Ele via Deus em Moisés. Que coisa interessante, né? Será que as pessoas veem Deus em nós? Mas Moisés morreu. Para que Josué não ficasse abatido, Deus fala com ele para lhe trazer segurança. No versículo 3, o Senhor diz para ele, como prometia a Moisés, todo lugar onde pisarem os seus pés, eu darei a vocês. E no versículo 5 ele diz, quem conseguirá, nunca o abandonarei. Eu gosto tanto de pensar nessa promessa de verdade, eu sempre penso assim, como fui com Moisés, eu serei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Porque as promessas de Deus no passado, elas são para nós também, né, irmãs? Nós precisamos nos apegar às promessas da palavra de Deus para nós. Irmãs, Deus cumpre a sua palavra. Ele quer que nos disponhamos como Josué se dispôs. A obra de levar é dele, mas a instrumentalidade é nossa. O versículo 3, ele diz, como prometia Moisés, todo lugar que pisar a planta dos seus pés será de vocês. Ninguém poderá te resistir. Foi o que ele prometeu no versículo 5. A vitória de Josué não seria a sua força, mas Deus venceria a batalha que Josué estaria lutando. Josué precisava ser forte
Ele necessitava de ser corajoso. E nós hoje, hein, irmãs, vivemos dias que muitas vezes pessoas se esquecem que não há vitória sem lutas, querem vitória fácil. Alguns podem até agir como se pudesse comprá-las, como se o dinheiro comprasse, sem necessariamente ter que passar por um caminho de lutas. A palavra de Deus fala de porta estreita, caminho estreito, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. E fala também que não é um caminho para muitos. São poucos que entram por ele. Basta ter dinheiro? Não. O dinheiro não compra. Para Josué, foi colocado por Deus uma condição para receber a promessa. Como isso é precioso, é por causa disso que nós estamos aqui. O versículo 8, ele diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus estava com Moisés e estaria com Josué. Josué viu o Mar Vermelho abrir, viu a coluna de nuvem, a coluna de fogo, água se transformar em sangue, brotar águas na rocha e muitos outros grandes feitos do Senhor. Vamos refletir, irmãos. Não podemos conhecer de fato a Deus enquanto não começarmos a pensar nele, como estando sempre ali primeiro, sempre existente e existente antes de tudo. Isso é tão bom, né? Isso é tão forte, isso é fortíssimo. Isso nos traz segurança. Esse é o Deus em quem nós confiamos, que nós podemos ficar tranquilos diante das lutas. Por quê? Porque Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele diz. Josué aprendeu isso. Moisés estava morto, mas o Deus de Moisés não. Continuava e continua vivo. Nada mudou. De Deus, nada morre quando morre um homem de Deus. Vamos pensar, cada uma das irmãs, né, tem alguma experiência com algum filho de Deus que já se foi e deixou um legado para você. Uma vida piedosa, de um ministério, de algo importante. Aquela pessoa se foi, mas aquilo que ela deixou em relação a Deus continua falando conosco, sendo boas lembranças, talvez até para nós, como mulheres de hoje, procurarmos imitar essa pessoa que se foi naquilo que ela viveu em relação a Deus. No final do versículo 5, o Senhor Deus promete: assim como estive com Moisés, estarei com você. Como fui, assim serei. Só Deus pode dizer isso. Eu fui, eu sou e eu serei. Lá em Hebreus 13:8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Mateus 28:20, eis que eu estou convosco
todos os dias até a consumação do século. Que promessa gloriosa para nós, né, irmãs? Para o apóstolo Paulo também foi dito: não temas. Atos 18:9 e Atos 27:24. Josué precisava ser forte e corajoso, não só no seu físico, mas em comunhão com Deus. Essa é uma atitude do coração. Não é uma força do pensamento. Dizer essa frase anteontem em relação à confiança no Senhor. Não é a força do pensamento positivo. É mente, coração, comunhão com Deus. Corajoso não é aquele que não tem medo. Dá a impressão que é, né? Mas põe o pé, entra na água e o mar se abre. É tão interessante a gente pensar nisso. Foi isso que aconteceu com a confiança dele nas promessas de Deus. Ele viu que com Moisés aconteceu e ia acontecer com ele, por causa de Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se no versículo 6, o Senhor diz para Josué ser forte e corajoso. No versículo 7, ele diz ser forte e muito corajoso. É preciso de muita coragem. É preciso de mais coragem. Precisamos de muita coragem para ter o cuidado de obedecer à lei como Deus ensinou. É preciso de mais coragem se queremos viver a palavra de Deus. E é preciso de mais coragem para não desviarmos do caminho. Para sermos bem-sucedidos, nós precisamos de força e coragem para observar a palavra de Deus. Observar bem a palavra de Deus. Queridas irmãs, nós nunca seremos íntimas do Senhor se não observarmos a sua palavra. Se não nos alimentarmos dela, se não gastarmos tempo com ela, se não tivermos desejo de obedecer a palavra de Deus, porque é uma batalha. Precisamos ser mulheres corajosas para ficarmos apegadas à palavra de Deus e à oração também. Se observarmos, veremos que Deus usa a palavra forte e corajoso 3 vezes. No versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. E como Josué precisava de coragem para carregar aquele povo. Algumas pesquisas falam que eram quase não sei se 2 milhões de pessoas. Aquele povo rebelde. Enfrentar aqueles povos que eles iam enfrentar depois que atravessassem o Jordão. Eram muitas coisas que Josué precisava realmente de ser forte, corajoso, ser forte e muito corajoso. E sabe, irmãs, o mundo vai nos fazer propostas para nos enfraquecer. Daí a necessidade de nós sermos fortes e corajosos. Nós estamos vivendo aí um momento de pandemia que, se nós não tomarmos cuidado, nós enfraquecemos, nós desanimamos, nós desesperamos, nós esquecemos as promessas da palavra de Deus. É verdade? Mas
Mais uma promessa de Deus. Se Deus é por nós, quem poderá nos vencer? Que nós sejamos mulheres fortes, corajosas, dispostas a fazer a obra de Deus, a sermos mulheres de Deus e a não questionarmos Deus. Por quê? Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a sermos mulheres corajosas para vencermos cada dia as batalhas que estão aí à nossa frente. Amém.